Vamos lá, 7 anos. Passou rápido, né? Nem parece que o tempo passou tão depressa assim. Essa semana eu estava refletindo, né, para a conferência, em tudo que a gente viveu até aqui, né? Todas as palavras que a gente recebeu, tudo que a gente viveu, quantas lágrimas a gente derramou, quantos sorrisos nós demos, mas chegamos aos 7 anos da nossa igreja. Ebenezer mesmo, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu parei, Carol, esses dias para pensar a vida, de tudo que a gente viveu, como começou, as primeiras palavras que a gente recebeu. Não sei se você lembra quando foi. Lembro, 2016, em Assis, aquela senhora que foi abrir uma igreja na garagem da casa dela. E aquilo, sem eu entender, fui lá conversar com ela e ela, de uma forma tão carinhosa, colocou a mão no meu peito e falou: olha, hoje o senhor não está entendendo, mas um dia o senhor vai entender, porque Deus vai entregar um ministério para você. Você nem acreditava. Nem acreditava. Enfim, a gente vem de um ministério que os dons proféticos, palavras de revelações, eles pouco acreditavam, né? Na verdade, não acreditavam. Mas olha quantas coisas Deus fez por nós, quantos lugares nós passamos depois daquela palavra para hoje chegarmos aqui, né? Muita gente hoje olha para o ministério da gente, vê o ministério da gente como está, e não tem nem ideia de como tudo isso começou, né? Mas agora a gente vai contar um pouquinho. Como falamos, no ano de 2016, nós recebemos uma palavra, foi liberada uma palavra através de uma vida, de uma pessoa, que Deus iria nos entregar um ministério. E na época a gente não entendia muito bem o que se tratava, como seria, porque eu não me via. Na verdade, naquele tempo, eu não me via liderando o ministério. Você lembra que você falou para mim que quando já estava mais avançado, você falou assim: eu não sou capaz. Eu me vi incapaz de liderar um ministério, de estar à frente. Mas que bom que não era pela sua capacidade, né? Porque a capacidade vem do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz, né, que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e talvez naquele tempo, por não discernir, né, a palavra do Senhor, como hoje a gente tem o discernimento, de ter o conhecimento como hoje nós temos, eu acabei até pensando que não era capaz, mas como Deus foi bom, eu tive você para me impulsionar ali quando eu mais precisei, e assim que tudo começou. Como Deus, ele tinha um cuidado, né? Porque não era por nós, né? Não era algo meu, algo seu, ou algo apenas da nossa família, porque se a gente hoje olhar e parar para pensar, a gente passou em cidades que a gente poderíamos ter dito assim: não, Deus quer que a gente fique aqui. Né? Porque todos os lugares nós conhecemos pessoas especiais. Conhecemos pessoas especiais, amamos pessoas, e até hoje... Em lugares bons, né? E até hoje, a gente parar para pensar, fizemos amigos, temos amigos lá, pessoas que ainda conversam com a gente, que ainda oram por nós, torcem por nós, né? Desabafam com a gente. Vamos dizer assim, a gente poderia ter parado em um outro lugar. Mas se tivéssemos parado em outro lugar, talvez não seria o lugar que o Senhor queria nos implantar, queria que a gente permanecesse como foi nesse lugar aqui. Ah, com certeza não foi. Com certeza o Senhor escolheu aqui, porque como tudo aconteceu, como as coisas fluíram, mesmo que nós, naquele momento, pudéssemos ter ficado, às vezes até desesperados diante da situação, né, que nós estávamos vivendo. Mas como tudo aconteceu, realmente fluiu todas as coisas até chegarmos no dia de hoje. Eu me lembro que em uma certa ocasião, ainda no outro ministério, né, eu fui ao monte com 2 obreiros, né, a dona Helena, o seu Paulo, e eles fizeram parte. Fizeram parte dessa história. Muito, o seu Paulo nos ajudou assim. Extraordinariamente. Eu fui ao monte e ali eu já estava de saída com eles, a gente tinha ido orar até por algo que a gente ia fazer na igreja, e uma senhora saiu de um outro lugar que ela estava e veio à minha direção, e eu me lembro das palavras dela até hoje, que eu cheguei falando muito disso em casa, na igreja. Ela olhou para mim e falou assim: olha, menino, Deus te ama tanto, se você soubesse o amor que Deus tem para com a sua vida, olha da onde Ele te tirou. E eu digo mais, abra suas mãos. Eu abri as minhas mãos e ela falou: olha, hoje Deus está colocando o ministério nas suas mãos. Naquele tempo nós já estávamos vivendo um processo bastante doloroso, complicado, porque algumas coisas já não estavam mais descendo, entrando no nosso espírito.
E por esse motivo a gente começou a pensar realmente em sair, em se desligar desse ministério para viver aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. Mas a gente não sabia muito bem o que era. E quando ela me falou isso, eu juntei com a primeira palavra de 2016. A gente já estava no ano aí, se eu não me engano, de 2017. 2018 foi quando nós chegamos aqui. Já tínhamos passado em uma outra cidade antes. Ali a gente começou a conversar sobre isso, né? Deus já começou a tratar comigo sobre algumas coisas que para mim já não cabia mais. Fazia mais sentido. Já não fazia mais sentido. E aí foi quando nós decidimos, né, ter um tempo de oração. A gente ainda ia muito no monte, né? E aí E era um tempo bom. Era um tempo muito gostoso, um tempo precioso que nós vivemos. Um tempo que nos ensinou bastante. E aí a gente pegamos os obreiros da época da igreja e fomos ao monte. 21 sexta-feiras. Começamos a ir ao monte e seriam 21 sextas-feiras, onde realmente naquele tempo nós estávamos pedindo direção ao Senhor e perguntando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de nós? É realmente o tempo de se desligar? É realmente o tempo de sair? Porque a gente tinha uma vida também ali, né? Uma história, e a gente queria discernir no nosso espírito se era aquela vontade de Deus. E a gente estava nessas idas ao monte. Quando a gente desceu, paramos para tomar um café no pé do monte e um outro pessoal estava subindo, né? Nós já tínhamos descido e um outro pessoal estava subindo e um rapaz voltou. Não sei se você se lembra disso. Como esquecer. E o rapaz voltou e, como tateando com as mãos, ele, quem é o pastor aqui, quem é o pastor? E ele me encontrou e falou, olha, Deus está mandando te dizer que hoje o seu tempo acabou. Seu tempo no ministério que você está acabou, Deus está te entregando algo novo. E ele falou, Deus está te entregando o ministério nas suas mãos. Eu me lembro disso assim como se fosse hoje, com tanta clareza. E depois, eu não sei se você lembra, que ele procurou você. Lembro. Né? E foi algo assim que não tinha como não falar que foi Deus. E eu lembro exatamente o que ele falou. Então, ele falou que eu estava entre as mulheres e ele me encontrou ali entre as mulheres. E ele falou que a nossa vida estavam como comportas e estavam retendo muitas águas. Mas na hora que aquelas comportas se abrissem, as águas elas iriam se espalhar, iriam nos tomar e tomar todas as pessoas que estivessem conosco. As pessoas iam ser encharcadas por essa água que estava parada naquele tempo. Mas que eu creio que o tempo de nós sermos encharcados já começou. Sim, ele já chegou. E já está se cumprindo, na verdade, essa profecia, né? E tão claro isso que o nosso ministério, no caso a igreja, que Deus confiou em nossas mãos, está completando 7 anos. Não sei se você se lembra, né? Nós chamamos quem estava na época ali como obreiro, alguns ainda conosco hoje, como hoje o pastor Gilson, a dona Sandra, seu Rafael, a Regina, Dona Naí, seu Osvaldo, seu Antônio, Dona Núbia, que patrocinou o calção do nosso primeiro lugar. E aí a gente foi conversar com eles e explicar. A minha mãe que ajudou na nossa casa. Toda a situação que a gente estava vivendo, o desejo que tinha nascido no nosso coração. As reuniões na casa do seu Paulo. As reuniões realmente, olha, você lembrou, eu não lembrava disso. As reuniões na casa do seu Paulo para falar tudo o que estava acontecendo. Ali, eu me lembro que foi num domingo, até um culto de ceia, né? Falamos, chamamos, eu lembro que até hoje eu chamei o seu Antônio, seu Severino. Seu Severino. É que lembrar agora todo mundo pelo nome, mas aí seu Severino, seu Antônio, eu chamei o seu Antônio. Era só um sonho, ainda era só um sonho. A gente foi lá, viu um salão, que é o antigo salão, e eu peguei a chave, era uma oficina, estava muito destruída, muito acabada. E eu peguei piso quebrado, teto quebrado, cheio de óleo de motor, de carro. E aí eu chamei o seu Antônio, mostrei o prédio para ele, falei, que a gente estava com um sonho de
de permanecer ali. E aí esses que a gente falou o nome, alguns que nós não vamos lembrar agora, né, pegaram junto com a gente, falou: pastor, se o senhor ficar... Mas eu lembro da Núbia, quando nós fomos mostrar o salão para ela, mas é para continuar com a outra igreja? E aí nós falamos que não, né? E ela falou: glória a Deus! Porque era um tempo novo que iria começar, e aí o seu Antônio pegou junto, né? Inclusive, muita gente não sabe, o primeiro calção, né? Nós não tínhamos o dinheiro do calção, e foi ele que nos ajudou, ele calcionou, né, ali um valor para a gente pegar a chave, e aí a gente pegou a chave, foi comunicar à igreja da nossa saída, né, de tudo que estava acontecendo. A gente viu a mão de Deus. Ali a gente começou a reforma do prédio, começamos a trabalhar, saímos do antigo ministério e começamos o nosso ministério. Eu me lembro que o primeiro culto que a gente fez, eu ainda fiz de bermuda, chinelo, camiseta, porque a gente estava na reforma, uma correria. Eu lembro que o primeiro púlpito que a gente teve foi uma tábua que estava na parede, uma prateleira e uma tábua de bolo, que a mulher deve estar esperando essa tábua de bolo até hoje, que nunca mais voltou, que o seu Antônio fez, e ali tudo começou. Seu Antônio, né? Quantas coisas ele criou na igreja, né? Para fazer acontecer. Os meninos ali, eu não posso deixar de falar de todos, né? Rafael, né? Seu Osvaldo. E quando você estava pintando seu Maurício. Eu lembro que eu estava pintando a igreja com o seu Osvaldo, acabou a tinta, eu falei: seu Osvaldo, vamos fechar, vamos embora, acabou a tinta, não tem mais dinheiro. A igreja estava com meia porta aberta, e quando a gente estava se preparando para ir embora, uma senhora entrou, perguntou: quem é o pastor dessa igreja aqui? Eu falei: sou eu. Ela falou: eu estava na minha casa e Deus me incomodou para trazer um valor aqui e disse para mim dizer para você, ó, aqui está o dinheiro da tinta, não é para parar. Quantos milagres a gente viveu? É verdade. Quantos milagres a gente viveu. Eu lembro que a gente foi comprar o piso. Na época a gente não tinha recurso sobrando para comprar o piso, e aí você e a Marcília gostaram de um piso lá. Eu briguei com vocês, até gritei, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e compramos um piso bem inferior para colocar só onde seria, no caso, a escolinha e a cozinha da igreja. Antes do piso ser entregue, eu recebi uma ligação do depósito, me chamaram lá e o gerente do depósito falou: olha, você comprou um piso com a gente, esse piso acabou, saiu de linha, já era um piso ruim, e aí para ajudar ele ainda tinha saído de linha. E aí ele falou: ó, mas a gente quer recompensar você. Ele falou: tem esse piso aqui, e foi exatamente o piso que você tinha gostado, que você tinha achado bonito, um piso que ele parecia um piso amadeirado, né? Ele fazia ali a réplica de um piso amadeirado. A gente que ia colocar só no salão, onde ficaria o ministério infantil e a cozinha, a gente colocou o piso na igreja toda. Uma coisa que nós esquecemos de comentar foi quando houve essa mudança, né? Que nós iniciamos no nosso novo imóvel, novo salão. A nossa igreja nasceu, que a gente aprendeu que igreja não abre, né? Ela igreja nasce. Você, no desespero, estava dentro do carro e um pastor te ligou confirmando aquilo que já estava no coração, né? Dizendo que o que Deus faz nascer, Ele patrocina. Ele patrocina. E nós vivemos o patrocínio do Senhor todos os dias até aqui, né? Quantos milagres nós vivemos, né? Muita gente que está chegando agora não viveu isso, mas as primeiras cadeiras, as primeiras longarinas, as primeiras coisas que foram chegando, bateria que foi chegando. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro. Sem recurso nenhum. Nesse início de ministério, foi o quão é importante a gente aprender a gerar. E aí eu aprendi com uma amiga, ela chegou lá na igreja, lembra o dia que eles chegaram? Lembro. E até esse casal também foi outra profecia, outro canal, né? Sim. Outro canal mesmo do que o Senhor já tinha comunicado conosco, que foi quando ele falou que ele via uma coisa maravilhosa ali naquela igreja. Era um salão pequeno, mas ele não enxergava uma igreja pequena. E aí a esposa dele falou, eu falei, olha, a gente tem a bateria e não tem quem toque. E numa chamada de atenção mesmo, ela falou para mim, você é a mãe dessa igreja, ora e gera
essas pessoas para cá e eu aprendi a gerar em fé. E aí começou outra transição, deixar a igreja com a parede preta, Meu Deus, com ar mais moderno. Esses meninos vieram com essa coisa de parede preta e luzes, mas era um cuidado do Senhor para uma identidade. Uma nova geração, né? Algo que o Senhor estava comunicando já. Uma identidade que a igreja adotaria, e veio a palavra da fé, né? Veio a mudança de mentalidade, a mudança de pensamento, né? Sentar para aprender. Sentar, ou parar, né? Nós precisamos, eu e você, parar para sentar, para aprender, para desconstruir tudo que havia sido construído. Eu não vou dizer de forma errada, porque tudo foi válido, mas assim, dentro do propósito que Deus tinha para as nossas vidas e para esse ministério. Aí começou a destravar outras coisas dentro do ministério, né? Ações proféticas, correr, declarar, rir, agradecer antes de chegar, a fé se materializar, né? Porque daí começou um outro processo. Aquele local já não nos cabia mais. Já não suportava mais, né? Já não nos segurava. E aí então esse novo lugar não dava, porque a gente procurava os salões, ia em um, em outro, nenhum cabia no nosso bolso. Inclusive esse. Inclusive esse. É que verdade. Quando a gente teve a decisão que Deus falou, a gente até foi em um outro, orou, não aconteceu, mas a gente não deixou de crer, a gente não desanimou e teve um culto na igreja, né? Uma festividade na igreja, e foram liberadas palavras ali. E depois a gente foi para a igreja hoje do nosso atual pastor, do apóstolo Sérgio. Eles ficaram na igreja e depois mandaram um vídeo, eles correndo dentro da igreja e celebrando. É esse salão que nós estamos hoje. Né? Porque tem gente que fala que correr não funciona. Ah, irmão, fé funciona, e funciona muito. Né? Eles correram, eles dançaram, eles se alegraram conosco, eles creram conosco. Mas nós viemos, né? Esse já foi quase, já estava quase, foi as últimas corridas, porque nós vinhamos de um tempo exercendo a fé, dançando, né? Declarando, no mundo, né? Colocando as mãos nas paredes e alargando elas. Porque né? A gente é meio doido, né? Mas a gente aprendeu que pro mundo é loucura, pra gente é poder de Deus. É o poder de Deus. E o principal de tudo, nós estamos falando da estrutura física, mas o principal agora, eu lembrando algumas pessoas, eu não vou citar nomes porque certamente vai faltar alguém, né? Mas pessoas que nós vimos como chegaram na igreja e como hoje estão. Como cresceram. Né? Como nós também faz parte do nosso ministério, da história da IFAG, faz parte as pessoas que chegaram, como chegaram, e hoje já estão nos ajudando, alguns na liderança, outros servindo de outra maneira, mas que foi o principal, é o que nós vemos, a transformação na vida das pessoas, né? E chegando, amigos chegando, pessoas que estão conosco, se conectando a sermos mesmo uma grande família. Porque a proposta da nossa igreja sempre foi essa, né? A visão que Deus me deu lá atrás, de estar dirigindo um ônibus e esse ônibus ter o ponto de saída, mas ter o ponto final, né? De pessoas que vão chegar, de pessoas que vão parar no caminho, mas a alegria nunca vai deixar de existir. E a ideia que Deus nos deu, a visão que Deus nos deu, é como você falou, vida, é sermos uma grande família. É um cuidar do outro, é um amar o outro, é um suportar o outro, carregar o outro quando precisa. Mas uma coisa a gente está certo, que nós estamos no caminho certo. E aí a corrida, todas as corridas, todas as orações de concordância, deu certo, que chegamos aqui. Chegamos nesse salão, financeiramente sem condição, né? Proprietário com traumas, porque havia passado decepções quando alugou o mesmo prédio para outras igrejas, mas são 4 irmãos, um acreditou, né? Um falou, vou dar um voto de confiança para eles. Mas teve uma luta aí, porque ele queria 20 mil. Ele queria. E você queria pagar só 10. Só 10. E como fé funciona, a gente entrou pagando 10 mil
e a gente crê que é só o começo de grandes vitórias. E hoje, né, com essa palavra que o Senhor nos entregou para ministrar hoje, é o cumprimento, e Ele nos dizendo, não vai parar por aqui. A IFAG não vai parar por aqui. Eu vou soprar o nome da IFAG nos 4 cantos da terra. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos no extraordinário. Então, que bom poder hoje parar para lembrar de tudo que vivemos, mas com a certeza no coração que grandes coisas ainda estão por vir. E você que chegou agora aqui na nossa igreja e soube um pouco da nossa história, de como tudo começou, né? A como nós chegamos até aqui, eu quero te dizer uma coisa: você está plantada numa boa terra, numa boa igreja, numa igreja onde desde o início teve o cuidado, teve a proteção e tem o incentivo do Senhor. Então é um prazer ter vocês aqui conosco. Vocês são a resposta do meu gerar, da minha gestação em fé, porque eu orei e eu quis cada um de vocês. Então que nós juntos possamos cumprir esse propósito, cumprir aquilo que o Senhor designou para nós. E você que está desde o início, né? Você que chegou um pouquinho depois, você que chegou agora, fica aqui o meu carinho, o meu amor. Eu sou muito grato a todos que começaram lá no início comigo. Não vou falar o nome de ninguém para ninguém ficar de fora. Eu sempre falo isso para vocês. Quero chegar no final dessa jornada, no ponto final desse ônibus, e olhar para o lado e ver que vocês estão comigo. Vocês fazem parte da minha vida, fazem parte dessa história, e eu amo porque amo servir ao Senhor com vocês. Fica aqui a minha gratidão, a gratidão da minha família. Que Deus abençoe, que venham os próximos 7 anos. Sim, e de muitas vitórias, conquistas e bênçãos, em nome de Jesus. Amo vocês, família IFAG, até Jesus voltar.